O ano é 1890. A escravidão tinha sido abolida. O Império do Brasil acabado de cair. E então, o pensamento libertário chega de longe às terras tupiniquins. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante o período da reunificação da Itália, o chamado Risorgimento, ou Ressurgimento em português, o território da Península Itálica era dividido em pequenos reinos, com alguns sob o domínio de outros estados europeus. O rei Vítor Emanuel II de Piemonte-Sardenha, então liderou um amplo movimento de unificação a partir de 1852, com o objetivo de consolidar os ideais nacionalistas que vinham crescendo na região. De fato, desde meados de 1815, um sentimento nacional ganhava força devido às influências das revoluções liberais que aconteciam em toda a Europa. Movimentos monarquistas, republicanos e outros que almejavam o Estado papal defendiam a ideia de uma Itália unida, mas discordavam entre si quanto à forma de governo. Rebeliões se somavam ao caos gerado pela guerra, e no meio de toda essa complicada situação, estava uma população pobre e faminta. Isso gerou um ambiente propício para a disseminação das ideias anarquistas de Pierre-Joseph Proudhon, político francês anticapitalista que discordava de Marx quanto à centralização do movimento socialista. Proudhon era forte opositor ao totalitarismo marxista e defendia um modelo descentralizado e libertário de socialismo. Bem, socialismo e libertário na mesma frase soam um tanto cômico. Proudhon era contrário às revoluções e acreditava numa mudança pacífica da sociedade sem o uso da violência. Para ele, era possível usar o Estado para implodi-lo, usando a própria política. O grande disseminador de suas ideias foi o russo Mikhail Bakunin, que, por sua vez, entendia como necessária uma revolução popular sangrenta a partir de atos terroristas que derrubassem de vez o Estado. Vejam só, meus caros libertários, como essa discussão sobre usar ou não a política e de usar ou não meios revolucionários para derrubar o Estado é bem mais antiga, tanto que há mais de um século que os anarquistas clássicos a discutem. De qualquer forma, não recomendo a nenhum ANCAP sair nas ruas incendiando departamentos públicos e demais propriedades privadas. Além de ferir a PNA, o único efeito prático de tal ação seria uma longa estadia na prisão. Essa abordagem mais radical defendida por Bakunin influenciou movimentos revolucionários por toda a Europa. E é aqui que voltamos para a Itália, onde a insatisfação dos operários com as relações de trabalho somada à antipatia com os movimentos nacionalistas, culpando-os pelo caos gerado pela guerra e pela pobreza, deram força ao movimento anarquista anticapitalista que insuflava a população camponesa em ações violentas. Os antifascistas que vemos hoje em dia não são uma sombra perto dos agitadores do século XIX, sendo um de seus notáveis Enrico Malatesta, discípulo de Bakunin. Figura popular, além de participar de tais ações, Malatesta escrevia textos inflamados que eram copiados e distribuídos em sindicatos e comunas, uma espécie de Che Guevara europeu. Já aqui no Brasil, havia uma grande demanda por mão de obra, uma vez que, a partir de 1850, o tráfico de escravos havia sido proibido, e em 1888 a escravidão abolida. Com o processo de expansão das lavouras de café, se fazia necessário atrair novos trabalhadores e então, com estímulos de ambos os governos, 7 milhões de imigrantes italianos aportaram no Brasil entre 1860 e 1920. O quão ruim deve estar a situação de um país para que seja uma boa ideia para parte da sua população imigrar para o Brasil? Pois é, homens e mulheres vindos de tão longe buscando oportunidades no novo mundo e, com eles, em sua bagagem, folhetos, livros, cartazes e demais documentos com os quais pretendiam divulgar e posteriormente construir as primeiras comunidades anarquistas do mundo. E olha só como o mundo dá voltas. No século passado, eram os europeus que fugiam da pobreza e imigravam para os outros países em busca de oportunidades. De certo, os próprios governos viam com bons olhos essa imigração, pois aliviava muito a pressão camponesa, uma vez que as ideias de Marx cresciam por toda a Europa e a trágica Revolução Francesa ainda estava fresca na memória de seus burocratas. Bem,
Eles não estavam errados. Posteriormente, em 1917, bolcheviques derrubaram a monarquia czarista e tomaram o poder na Rússia, sendo a primeira grande vitória do socialismo. Voltando ao assunto, os primeiros destinos dos imigrantes foram o sul e sudeste do Brasil, onde o governo tinha fundado colônias em áreas rurais. Muitos conseguiam juntar dinheiro suficiente para comprar as suas próprias terras e até investir em pequenas empresas, sendo um dos casos mais famosos o de Francesco Matarazzo e seus irmãos, que construíram grandes empreendimentos na capital paulista. Outros não tiveram a mesma sorte. Encontraram aqui uma situação próxima à escravidão. Como referido anteriormente, esses imigrantes trouxeram consigo folhetos e cartazes em que pretendiam propagar e criar pequenas sociedades anárquicas, com Giovanni Rossi, em 1890, chegando a liderar a Colônia Cecília, no Paraná, a primeira manifestação anarquista socialista do Brasil. Citação: "Nós pretendemos construir aqui uma colônia anarquista que possa dar à propaganda uma demonstração prática de que nossas ideias são justas e realizáveis, e a agitação revolucionária na Europa trará auxílios financeiros", escreveu ele, em uma carta enviada ao jornal anarquista francês La Révolte. A colônia Cecília era considerada a única experiência anarquista da América, uma vez que há registros feitos pela imprensa internacional a partir de cartas escritas por Rossi. Em maio de 1891, Cecília chegou a cerca de 250 habitantes, maior população de sua história, mas, como toda empreitada comunista, ela obviamente fracassou. Ao longo do tempo, a situação de miséria, fome e falta de saneamento adequado propiciava a propagação de doenças entre os colonos, somando-se ainda a imposição de comportamentos individualistas entre seus membros, pois, na prática, a inexistência de propriedade privada não parecia ser uma ideia tão satisfatória assim. Todo esse revés fez com que o sonho socialista encontrasse uma dura realidade, pondo um fim prematuro no assentamento em 1894. O terreno virou uma propriedade privada e Rossi voltou à Itália desiludido com o socialismo. Cecília não foi a única expressão do anarquismo italiano no Brasil. Muitas outras iniciativas foram surgindo, sendo o jornal La Battaglia, publicado pela primeira vez em São Paulo, no ano de 1901, um dos principais meios difusores do anarquismo no século XX. Todo este empenho atraiu as atenções do governo que, com a lei Adolfo Gordo, chegou a expulsar estrangeiros envolvidos em greves e censurou a imprensa. Essa lei buscava principalmente reprimir o discurso anarquista e anarcossindicalista que ecoava entre os operários. Para se ter uma ideia, em julho de 1917, mesmo ano da Revolução Russa, 70 mil operários entraram em greve em São Paulo, a maior greve da classe até então. Com tamanho sucesso, outras greves se espalharam pelo país e, em 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. Todo esse contexto histórico explica um pouco as posições do PCO no Twitter, pois é difícil compreender um partido de esquerda com tantas opiniões lúcidas em relação às liberdades individuais. Pode-se dizer até que o Partido da Causa Operária é mais libertário que certos nomes por aí. Voltando ao assunto, o mesmo pode ser dito sobre Jair Bolsonaro, um político que, por quase 3 décadas, frequentou o ambiente pantanoso e insalubre do Congresso Nacional. Bolsonaro, como vocês devem saber, é descendente de imigrantes italianos e, recentemente, durante a reunião do G20, na Itália, visitou a cidade de seus antepassados, tendo recebido o título de cidadão honorário. Ele ganhou notoriedade e popularidade devido às suas opiniões inflamadas dadas no passado em programas de rádio e TV, muitas delas compartilhadas nas redes sociais. Dentre as suas célebres frases estão: "Eu fonego tudo que for possível e o povo, se puder, fonega também." Mas dentre elas, a que mais chama atenção é: "Isso daqui só vai mudar quando houver uma revolução, tá ok?" O que dá uma pista sobre os seus verdadeiros ideais. Um artigo da Veja revela que, em 1987, o capitão chegou a planejar a explosão de bombas em quartéis para pressionar o comando, pois alguns militares se queixavam de baixos salários, o que foi negado por ele. Mas, de qualquer forma, isso mostra uma natureza revolucionária e militante, chegando também a declarar Hugo Chávez como esperança para a América Latina após um golpe na Venezuela.
Esses posicionamentos de Bolsonaro no passado, seus discursos mais recentes e a sua política em relação à crise sanitária, somado a todo o contexto histórico dos movimentos anarquistas italianos no Brasil, dão um norte quanto aos seus verdadeiros ideais, pois o presidente brasileiro em nenhum momento declarou-se anarquista publicamente. Entretanto, ao analisar a natureza de seus atos e opiniões, pode-se deduzir que sim, ele tem uma envergadura anarquista. Mas aí você, caro espectador, deve estar se perguntando, se Bolsonaro é mesmo um anarquista italiano, por que ele não é de esquerda ou anticapitalista? O que poderia explicar o fato de Bolsonaro não defender o anticapitalismo e o anarcossindicalismo, inclinando-se para o lado do operariado trabalhista do movimento italiano, seria sua formação no exército durante o regime militar no período da Guerra Fria, o que indica a origem de sua aversão ao comunismo. O fato é que, a partir das posições de Jair Bolsonaro, é possível notar um grande sentimento contrário à iniciativa estatal. Contudo, é preciso lembrar que o fato de uma pessoa acreditar em certas ideias não significa que essa tal pessoa vá viver e lutar por elas. Esse é o grande debate do idealismo versus pragmatismo. O quão longe você, espectador, está disposto a ir por causa de um ideal. Um grande exemplo da força do idealismo são os cristãos que foram condenados à pena de morte pelo Império Romano, mas não negaram a sua crença em Deus. Por outro lado, os defensores do pragmatismo defendem que não pode haver obstáculos teóricos para se alcançar os objetivos propostos. E isso nos leva à discussão entre Proudhon e Bakunin. Deve-se ou não usar a política? Deve-se ou não usar os meios revolucionários? De qualquer forma, o único caminho para se escapar da exploração do Estado é a sociedade de leis privadas, onde os indivíduos têm total autonomia para seguir os seus próprios caminhos, sem as amarras de burocratas parasitas que vivem dos espólios dos homens. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Tio Boica, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!